Seja bem-vindo ao Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Nós estamos aqui com um grupo de amigos nos nossos estúdios em Jacareí, São Paulo, para a última temporada do livro do Apocalipse. Em mais algumas semanas, nós vamos iniciar uma nova temática de estudo. Vamos estudar os ensinos de Jesus. Com base na leitura dos evangelhos, nós escolhemos 18 temas que Jesus ensinou. E estes temas serão tratados aqui no programa Bíblia Fácil. Eu quero convidar você a participar desse projeto e se preparar para essa nova temporada de estudos aqui do programa. Hoje chegamos a um dos capítulos mais lindos do Apocalipse e vamos estudar o capítulo 21. E o tema que vamos estudar nesse capítulo, a Nova Jerusalém. Por que Nova Jerusalém? Porque houve uma Jerusalém no tempo antigo, existe agora a cidade de Jerusalém, mas a Bíblia fala de uma nova Jerusalém que Deus vai implantar, que Deus vai levar os salvos para morar nela. E a Bíblia nos dá detalhes a respeito dessa cidade. Por isso, eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia e juntos com esse grupo aqui, aprendemos um pouquinho mais sobre esse tema. Mas nós temos um hábito, a gente não começa o estudo sem antes fazermos uma oração. E eu queria convidar você a nós orarmos mais uma vez, pedindo a bênção de Deus para o estudo que agora teremos. Eterno Deus e bom Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Queremos suplicar que o Teu bom e Santo Espírito, o mesmo que esteve com João na ilha de Pátimos, ajudando no registro das visões do Apocalipse, possa estar conosco agora e possa nos fazer compreender a Tua vontade para a nossa vida e os passos que precisamos dar para um dia estarmos no céu contigo. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Pois bem, você certamente já visitou várias cidades desse mundo e tem preferência por alguma cidade. O Brasil tem lindas cidades. Se você for ao Paraná, a Curitiba, ali tem o que eles chamam de cidade modelo, a cidade de Curitiba. Se você vai ao Rio de Janeiro, lá você tem a cidade maravilhosa. E quantas cidades lindas temos, não? Nesse país? Agora, a Bíblia fala de uma cidade que não pode ser comparada a nada do que você já viu aqui na Terra. Esta é a Nova Jerusalém. Existem dois homens na Bíblia que tiveram o privilégio de visitar esse terceiro céu, aonde essa cidade está sendo construída. Por que terceiro céu? Porque a Bíblia fala que Paulo foi em espírito ao terceiro céu. E por que terceiro? Porque o primeiro céu é o que nós vemos de dia, céu atmosférico. O segundo céu é o que nós vemos à noite, céu astral. E o terceiro céu é onde está a habitação de Deus. Lá nenhum mecanismo humano chega, mas Deus levou Paulo e João para conhecer esse terceiro céu. Paulo, quando voltou, disse que ele não conseguiria descrever as cenas que ele ali viu. Agora, João escreveu e deu para nós alguns detalhes de como será a cidade que Deus está preparando para todos nós. Eu queria então convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 21, e nós vamos entender um pouquinho mais a respeito desse assunto. Vamos começar com os versos 9 e 10. Apocalipse, capítulo 21, versos 9 e 10. O texto sagrado diz assim: Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. João teve uma visão desta cidade. E o que é que João escreveu a respeito dessa cidade? Como será esta cidade?
Quais os detalhes que a Bíblia nos fornece sobre a vida nessa cidade? Que tipo de materiais Deus está usando para construir a cidade, que será a morada dos salvos? Você se lembra de João 14, 1 a 3? O Evangelho de João 14, 1 a 3 contém uma linda promessa de Jesus. Ele disse assim: não se turbe o vosso coração, ou seja, não se entristeça. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Então Jesus mesmo prometeu: eu vou para o céu preparar um lugar para vocês. E o lugar que ele está preparando é uma cidade. E João vai dizer agora detalhes dessa cidade que Deus está preparando. Vamos começar com o versículo 12. Olha o primeiro detalhe que João descreve para nós. Apocalipse 21, verso 12. Falando da cidade santa, ele disse: tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das tribos dos filhos de Israel. O primeiro detalhe que eu queria chamar a sua atenção nessa cidade é que ela possui 12 portas. 3 portas de cada lado. 3 portas ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste, 3 ao oeste. E em cima de cada porta tem o nome de uma tribo. Você se lembra quando estudamos aqui sobre os 144.000? E nós falamos que esse número ele é simbólico e que nós espiritualmente pertencemos também a uma tribo de Israel? Nós somos o Israel espiritual de Deus? Se somos o Israel espiritual, espiritualmente pertencemos a uma tribo. E quando nós chegarmos nessa cidade, cada um vai entrar pela porta da sua tribo. Alguns aqui pertencerão à tribo de Judá, outros Benjamim, outros Zebulon, outros Isacar, Naftali, Dan, Gade, Azer. Cada um pertence a uma tribo. E lá tem uma porta. E em cima da porta está o nome da tribo. Nós vamos entrar pela porta da nossa tribo espiritual. Então, você vê nessa cidade uma representação do povo de Deus do Antigo Testamento. Porque o povo de Israel era o povo de Deus no Antigo Testamento. Herbert? Uma vez um colega justamente questionou isso, mas acho que a conta dele acho que estava em 12.000 côvados e não estádio, porque ele falou que a cidade ia ser pequena e pela população que a terra já teve e hoje tem, então Deus estaria limitando as pessoas a se salvarem. Mas com essa conta a gente vê que um côvado é mais ou menos 45 centímetros, enquanto que um estádio são 183 metros. É muito diferente o cálculo. Por isso, amigos, não vai faltar espaço para ninguém. Um outro detalhe, verso 23. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua para lhe darem a claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Quem é o Cordeiro na Bíblia? Jesus. Então não haverá fonte alternativa de energia. Nós não precisaremos de nenhuma fonte alternativa para alimentar a energia dessa cidade. A luz será a presença do próprio Cristo. A presença do Cordeiro de Deus trará para essa cidade o brilho de uma eterna manhã. Nunca mais trevas. Nessa cidade, o Cordeiro vai estar com os salvos e nós poderemos vê-lo face a face, assim como ele é. Não mais existe pecado. A barreira que havia entre nós e Deus não mais existe. Agora nós veremos o Senhor assim como ele é. Nós o conheceremos assim como também somos conhecidos. É o que promete o apóstolo Paulo. Hoje nós temos algumas fontes de energia, não? Energia hidrelétrica,
energia eólica, atômica, solar, mas lá não precisa de nada disso, porque Cristo vai estar com o seu povo e a presença dele trará para nós o brilho de uma eterna manhã. Que maravilhoso pensar em morar nessa cidade. Agora vamos para o capítulo 22, os primeiros 2 versos. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas das árvores são para quê? Cura dos povos. Quanta informação em apenas 2 versos da Bíblia. Primeiro texto nos diz que há um rio chamado Rio da Água da Vida, e esse rio brota no trono de Deus. Quer dizer que o trono de Deus vai agora ser na Nova Jerusalém. E se a Nova Jerusalém virá para esta terra, não foi isso que João viu no versículo 9? Vi descer do céu a santa cidade. Se essa cidade vai descer do terceiro céu e vai pousar nessa cidade, e se nela está o trono de Deus, quer dizer que o trono do universo vai se transferir para o nosso planeta. E por que o planeta Terra será, a partir desse momento, o trono do universo? Porque foi o único planeta que se desviou das leis de Deus. Foi o único planeta no universo onde nós temos aí o surgimento do pecado. Mas agora, resolvido o problema do pecado, aqui será o trono do universo por toda a eternidade. E aqui diz que o trono de Deus vai estar aí. E no trono vai nascer um rio, chamado Rio da Água da Vida. Zé Luiz? Nessa cidade, nós teremos atividades lá? Atividades? É. Claro que sim. Porque o ser humano não foi criado para o ostracismo. Nós fomos criados para estar envolvidos, não só com a natureza, que era o trabalho de Adão, envolvido com a natureza, mas teremos atividades com os salvos. Você imagina, as possibilidades são infinitas. Nós podemos ter atividades com salvos, podemos viajar para outros mundos, conhecer os mistérios do universo. Nós vamos poder, uma das atividades dessa cidade vai ser a busca pelo saber. Porque veja, quando Deus criou Adão, ele foi criado passivo de aprendizagem. Ele aprendeu e ele podia aprender e desenvolver-se cada vez mais. E nós vamos poder investigar do macrocosmo ao microcosmo, conhecer todos os mistérios da natureza e do universo. Vai ser uma vida sensacional. Herbert, aqui primeiro, Carolina. Pastor, na Bíblia dá a entender que existem outros planetas com vida, porque para cair em pecado tem que ter uma criatura, certo? Quando nós lemos o primeiro capítulo de Jó, lá é dito, que nesse primeiro capítulo, que houve um dia em que os filhos de Deus vieram a uma reunião no céu. E entre eles veio Satanás como representante do planeta Terra. Então, o capítulo 1 de Jó dá para nós a ideia de que existem outros mundos habitados por seres santos, aonde o pecado nunca alcançou. Eduardo? Complementando versículos 6 e 7, né? Ele explica em detalhes. Jó 1, 6 e 7, né? Jó 1, 6 e 7. Isso aí, Jó 1, 6 e 7. Pastor, o trono de Deus, do Cordeiro, não seria o caso de nós, aqui da Terra, na Nova Jerusalém, ter o privilégio de ter também o trono de Deus aqui na Terra, na Nova Jerusalém? Isso não quer dizer que vai ser um privilégio da Terra, na Nova Jerusalém, somente Claro. o trono, porque o trono de Deus está nos outros estágios de vida do universo, né? E agora vem um dos tronos de Deus para cá para também. esse. Vai ser um privilégio extraordinário. privilégio. Você percebe que o planeta Terra, ele é um foco de atenção no universo? E o universo está olhando para o que acontece em nosso planeta?
e ele vai se tornar a sede do universo daqui mais algum tempo? Então, a minha pergunta é justamente, será que vai ser a sede do universo? Ou vamos ter o privilégio de ter um dos tronos de Deus aqui em Nova Jerusalém? A outra pergunta minha é a questão da cura. Então, os povos que habitarão a Nova Jerusalém também sofrerão a questão da doença. Boa sua pergunta, e essa é a dúvida de muita gente quando lê esse texto. Se as folhas são para a cura, haverá doença? Mas parece que isso não combina com aquilo que a Bíblia apresenta. Bom, vamos então por partes. Aqui temos um rio da água da vida e temos uma árvore chamada árvore da vida. Você se lembra dessa árvore? Ela estava lá no Éden. Lá estava ela no Éden. Adão podia comer do seu fruto. E aí diz o Apocalipse que ela vai produzir 12 frutos anuais, ou seja, todo mês ela produz o fruto. E quando os salvos chegarem nos céus, nós vamos comer desse fruto, assim como Adão. E o que acontece com quem participa desse fruto? Ele perpetua a vida eterna. Agora, as folhas da árvore são para a cura dos povos. O que isso significa? Será que alguém vai ficar doente no céu? Nós iremos para um breve intervalo e quando voltarmos, nós iremos encontrar resposta para essas perguntas. Já já voltamos. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil. Você pode assistir todos os vídeos do programa na nossa página na internet, novotempo.com/Bíblia Fácil. Ali nós postamos toda sexta-feira o programa que vai ao ar no sábado. E você pode estar acompanhando aí a hora que você quiser do seu computador. Aproveita para curtir as páginas do programa nas nossas redes sociais, facebook.com/Bíblia Fácil e se torne um assinante no nosso canal no YouTube, youtube.com/Bíblia Fácil. E também existem fotos que nós postamos inéditas dos bastidores e de outros eventos na nossa página no Instagram, @Bíblia Fácil. Quando terminamos alguns instantes a linha de raciocínio, tínhamos uma pergunta do doutor Eduardo a respeito desta cura. Veja, nessa cidade vai estar a árvore da vida. Ela produz frutos todo mês. Quem come desse fruto perpetua a vida eterna. Mas o Apocalipse diz que as folhas são para a cura dos povos. Alguém vai ficar doente? Não. A ideia aqui é parecida com a ideia da muralha, que simboliza segurança. As folhas simbolizam saúde. E a ideia é, enquanto esta árvore tiver folhas, eterna será a saúde dos salvos. Como as folhas jamais cairão nessa cidade, eterna será a saúde dos salvos. As folhas são para a cura. Enquanto houver folhas, não haverá doenças. Como as folhas jamais cairão, jamais teremos doenças. Esse é o sentido. Herbert? Eu vou voltar um pouquinho atrás, porque a árvore da vida, o senhor falou que é aquela que é a mesma que estava no Éden. No Éden. Só que lá no Éden tinha uma outra árvore. Do conhecimento do bem e do mal. E depois de Gênesis, se eu não me engano, acho que a Bíblia não fala, só fala que colocou querubins, né, para tomar conta, para que o homem não comesse dessa árvore da vida. Ok. E a árvore da vida está no céu. O Éden, a outra árvore também foi, é uma pergunta, né, se o Éden foi junto, ou essa árvore, vai existir essa árvore do bem e do mal ainda. E quando fala que vai comer do fruto dessa, parece que é o fruto que dá vida e não Deus, né? Assim, lendo bem rapidamente, né? Uhum. Então, seriam essas duas perguntas. A árvore da... Com relação à árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente ela não estará lá. Porque ela foi colocada por Deus no Éden com um propósito. Era provar Adão e Eva para saber se eles seriam fiéis e se poderiam ser integrados à família celestial. Agora não tem mais essa aprovação. Ou seja, a aprovação já aconteceu. Ela está acontecendo para nós agora. Então nós estamos sendo provados em vida.
se seremos fiéis ou não. Por isso que quando lá chegarmos, não temos mais a necessidade de sermos provados. Já fomos testados aqui, então certamente ela não estará. Agora, a outra pergunta sua foi com relação ao Jardim do Éden. O Jardim do Éden. Veja, se a árvore da vida vai estar nessa nova Jerusalém, eu imagino que por extensão o Éden. Porque nunca mais se foi encontrado esse jardim. Nós não temos notícias dele. O que a gente conclui, ou pelo menos deduz, é que Deus tirou o jardim desse planeta e vai devolvê-lo nesta nova criação após a volta de Jesus. E o fruto da vida? Como lendo rapidamente, parece que é o claro fruto que dá vida. na glorificação, Deus nos tornou eternos. Quando nós fomos glorificados na volta dele, ele já nos concedeu o dom da imortalidade. A árvore é um símbolo dessa imortalidade. A participação nela é um privilégio daqueles que são imortais. Então, é mais como um símbolo do que alguma vitamina ou algum elemento nutritivo que nela exista para dar vigor. Porque eu perguntei isso porque, já que o anjo guardou, né, para não comer-se da árvore da vida, parece que a árvore, né, que dá a vida, essa vida eterna ao homem. Porque Gênesis fala, né, coloquei um querubim para proteger que não comam da árvore da vida. Mas ali é um símbolo. Enquanto você é obediente, você pode participar. Você desobedeceu, você perdeu o privilégio de participar. É um privilégio só para os obedientes. Que detalhes mais nós podemos tirar? Aqui eu encontrei uma foto daquilo que pode ilustrar, claro que muito pobremente, né, paupérrimo a ilustração, mas o Apocalipse diz que a árvore da vida, ela nasce nas duas margens do rio, de um lado e outro. Então a árvore da vida possui dois troncos, que nascem nas duas margens e se encontram num tronco só. Algo parecido como eu vi nessa foto. Não é de fato algo extraordinário? Conhecer essa árvore e comer do seu fruto será um privilégio que será dado a todos os salvos. E eu fico pensando, né? Quão logo desejamos nós participar disso. E o versículo 5, então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e eles reinarão por quanto tempo? Pelos séculos dos séculos. Interessante, nós vamos reinar por toda a eternidade. Então, a vida que cada ser humano tem nessa terra é um vestibular, é uma prova. E aqueles que forem aprovados nesse vestibular terão a recompensa da vida eterna. Então, veja, não é racional, não é inteligente você trocar a eternidade que Deus promete-nos em sua palavra por alguns anos de prazer no pecado nesse planeta. Agora, o que a Bíblia nos aconselha? Dedicar a vida que nós temos a Cristo para daqui a pouco receber a eternidade. Porque quem se entrega a Cristo, a sua vida fica escondida com Cristo e nós viveremos eternamente. Cacai? Pastor, com relação ao batismo que o senhor citou há pouco, quando eu, por exemplo, eu fui batizado na minha igreja e a gente vê muitas pessoas que depois vão para outras igrejas e se batizam novamente. O que diz a Bíblia com relação à quantidade de batismo? Quer dizer, nós podemos ser batizados mais de uma vez? Muito boa a sua pergunta. Primeiro texto que eu queria ler para responder a sua pergunta, João 3,5. Nós temos aqui uma conversa de Jesus com Nicodemos. Lembra daquele homem que foi procurá-lo à noite? E na conversa com Nicodemos, Jesus disse assim: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar aonde? No reino de Deus. O que é nascer da água? Batismo. O que é nascer do Espírito? Conversão. Renovação espiritual. Então, quem não se converte e não é batizado, segundo Cristo, não pode entrar no reino dos céus. Com esse texto fica muito claro que o batismo, que é uma prática do Novo Testamento em diante, começar com João Batista
a começar por João Batista, é um requisito para a salvação. E eu tenho um outro texto que eu devo ter separado aqui, onde Cristo diz assim, não está aqui, mas eu vou mencioná-lo. Marcos 16, 16. Abra a sua Bíblia aí e leia comigo esse texto. Marcos 16, 16. Palavras do próprio Jesus Cristo. O que Jesus diz em Marcos 16, 16? Quem crer, eu estou na página 677, página 677, Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado, será o quê? Salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Você percebe que na fala do próprio Cristo, mais uma vez, ele reforça a condição, a necessidade. Quem crer e for batizado, será salvo. Agora, o que é batismo, Cacai? À luz da Bíblia. A palavra batismo, da língua portuguesa, ela deriva da língua grega, baptizo. E a palavra grega baptizo significa três coisas essencialmente: mergulhar, afundar, imergir. O que é batizar? É mergulhar, afundar, imergir alguém na água. Cristo, que é o nosso exemplo em tudo, quando ele quis ser batizado, ele foi lá para o Rio Jordão e ele permitiu que João Batista o mergulhasse nas águas. E a Bíblia diz em João capítulo 3 que João Batista batizava em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. Então a pessoa tinha que ser mergulhada. Eu, com 2 meses de idade, também fui levado para uma igreja e fui batizado. De que forma? Por aspersão. Hoje, as igrejas cristãs praticam batismo de 3 formas diferentes. Tem igreja que pratica aspersão, quando a água é respingada no batizando. Tem igrejas que batizam por infusão ou efusão, que é a mesma coisa, quando a água é derramada na cabeça do batizando. E tem igrejas cristãs que batizam por imersão, quando a pessoa completa é imergida dentro da água. Das 3 formas de se batizar, qual é a única bíblica? Imersão. Porque etimologicamente é isso que significa batismo, e você encontra vários exemplos de pessoas sendo mergulhadas nas águas para serem batizadas, e você não encontra nenhum exemplo de gente sendo batizada por aspersão ou por infusão. Carolina? Pastor, voltando de novo naquele ladrão que se converteu, ele não teve tempo de ser batizado, mas ele foi salvo. Certo. Como fica a questão do batismo para quem não dá tempo de se batizar? Ele se converteu quando já estava pregado numa cruz. Não teve a oportunidade de se batizar. Com isso, nós entendemos de que quando a pessoa aceita Cristo e se decide por Ele, se ela não tiver a oportunidade, como o caso dele, Deus vai salvá-la. Deus é tão sábio que lá em Marcos 16, 16, o texto que nós lemos, Jesus diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Mas ele não disse não crer e não ser batizado. Porque ao não dizer isto, ele abriu uma porta para o ladrão. E para aqueles que tomam a sua decisão e não têm tempo de serem batizados. Agora, é muito diferente a situação do ladrão daquele que tem o tempo, não se batiza e morre. Para esse, o batismo é um requisito para a salvação dele. Eduardo? Pastor, a Bíblia não diz textualmente que o batismo deve ser feito por imersão, né? Mas pela água. Tanto é que o termo batismo, a interpretação vem utilizando da língua grega. Agora, eu gostaria que o senhor explicasse como é que Paulo foi batizado. O texto não diz que ele foi mergulhado por Ananias, certo? Lá não diz.
Você tem a história da conversão de Paulo em Atos capítulo 9. Ele vai para uma cidade encontrar-se com um profeta chamado Ananias. Ele está cego. Ananias depois vai orar e ele vai ser curado e ele vai ser batizado. O texto só diz que ele foi batizado. Como Paulo foi batizado? Certamente por imersão. Não. Se você disser que é por aspersão, você tem que dar o texto para provar. A Bíblia também não diz. Certo, Mas não diz que diz. foi batizado. A Bíblia não diz. Agora, o que a Bíblia diz sobre batismo? As águas. Pronto. Né? Se Então, a Bíblia água, está ensinando que o batismo é nas águas, e Paulo foi batizado... Pela água, né? Oi? Pela água. Não. Você falou sobre a questão do imergir, que não tem? Tem. Se você for, por exemplo, o Evangelho de Mateus, Cristo ele chega lá e diz lá que ele foi mergulhado. Cristo foi batizado por imersão. Exatamente. Agora, se ele é o nosso exemplo e modelo, qual é o batismo que eu devo seguir? Aí você vai para outros exemplos no Novo Testamento. O próprio João Batista. Como que João Batista batizava? Só por imersão. Se você vai para as igrejas cristãs primitivas, nós estudamos 7 aqui, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, em cada uma dessas igrejas havia um batistério. E sabe como era o batistério da igreja primitiva? Um espaço suficiente para que um corpo fosse mergulhado. Então, o batistério na igreja primitiva são batistérios onde as pessoas eram mergulhadas. Então, você vai ter, em Atos, capítulo 9, por exemplo, você tem um discípulo de Cristo, Filipe, pregando para um eunuco. Aí eles estavam viajando. Daqui a pouco, o eunuco pediu o batismo e disse assim: eis aí a água, quem impede que eu seja batizado? Ele disse: nada, se você crê, eu creio. Eles pararam o carro, o texto diz assim: ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Agora, se eu tenho N exemplos de batismo por imersão na Bíblia, e só por imersão, o que eu concluo do batismo de Paulo? Ele tem que ser por imersão, porque só se batizava assim na igreja cristã. Agora, se eu disser que ele foi por infusão, ou por aspersão, ou de outra forma, eu tenho que ter um texto para me dar um exemplo de que acontecia dessa forma. Então, voltamos àquele princípio que eu mencionei para vocês, a analogia da fé. Um texto escuro é esclarecido por outro claro. Eu não tenho ninguém dizendo que Paulo foi mergulhado, mas se o batismo era praticado por imersão, eu vou, por inferência, concluir que ele foi mergulhado. Porque se eu disser que ele não foi mergulhado, eu tenho que ter um exemplo na Bíblia de que alguém foi batizado sem ser mergulhado. Eu tenho aqui primeiro, Natália. Ainda sobre o batismo, nessa história do Filipe e o eunuco. Ele decidiu no meio do caminho se batizar e foi batizado. A minha pergunta hoje, se por acaso eu me decidir agora, tem um rio ali, eu posso ser batizada no momento que eu me decidi e por quem? Você pode ser batizada por qualquer pessoa que é um representante de Deus. Alguém que está pregando a palavra, alguém que ensina a palavra. A Bíblia não diz que esse pode e aquele não pode. Agora, quando vemos os batismos na Bíblia, quem é que operava esse batismo? João Batista, os discípulos de Cristo. Então, os batismos que a gente lê, Ananias, que era um profeta. Então, são pessoas que estavam a serviço do Senhor. Eram essas que realizavam o batismo. A igreja adventista, por uma questão de organização, é os pastores quem ministram o batismo, por uma questão de organização. Não é querer dizer que um ancião, um líder de igreja, não pode efetuá-lo, por uma questão de organização. Agora, por que é que Filipe batizou o eunuco naquele momento? Primeiro, porque ele não era um desconhecedor. Você vê no texto que ele vinha no seu carro viajando, mas ele estava lendo que livro? O profeta Isaías. O que é que esse homem tinha nas suas mãos? Naqueles tempos bíblicos era muito difícil. Ele tinha um rolo do profeta Isaías. Ou seja, ele estava estudando a palavra.
Ele era um conhecedor de alguma coisa. E quando ele foi explicado finalmente daquilo que faltava, ele decidiu-se pelo batismo. Se você disser assim, pastor, eu quero ser batizado agora, você tem que passar pelo menos por um teste para saber se você conhece. Você conhece o que é fundamental na Bíblia, no cristianismo, então eu posso batizar. Agora chega um desconhecido, eu quero me batizar, eu não sei qual é o grau de conhecimento que ele tem. Então, as pessoas que eram batizadas na Bíblia, elas passavam por um tipo de doutrinamento. Elas tinham conhecimento da palavra de Deus. E respondendo a sua pergunta agora, Cacai. Lembra da sua pergunta? Sim. Quantas vezes alguém pode ser batizado? O apóstolo Paulo se encontrou em Atos 19 com discípulos de João Batista. João Batista havia batizado eles por imersão no Rio Jordão. Aí Paulo pegou e perguntou para eles, vocês foram batizados? Eles disseram, sim, João nos batizou. E vocês receberam o Espírito Santo? Eles disseram, o Espírito? Nós nem conhecemos que é Espírito. E por que eles não conheciam? Porque quando João Batista pregava e batizava, o Espírito Santo não havia sido dado ainda. O Pentecostes não havia acontecido. E foi depois do batismo de João que aconteceu o Pentecostes e o Espírito foi dado. Aí Paulo introduziu eles na doutrina do Espírito Santo. E quando eles aprenderam essa nova doutrina, o que diz Atos 19, 1 a 5? Paulo tornou a batizá-los. Então você tem Atos 19, 1 a 5, um exemplo de rebatismo. Alguém que foi batizado nas águas e tornou a ser batizado. Por quê? Porque uma nova doutrina chegou para ele. Então isso se aplica em alguns casos para nós. Pastor, eu fui batizado nas águas, como a Bíblia pede. Mas quem sabe você não conhecia alguma doutrina que agora você está conhecendo. Então você pode ser rebatizado à luz da Bíblia. Pastor, eu fui batizado por aspersão, por infusão. Por mais sincero que você seja, ou que tenha sido tua mãe ou teu pai, isso não é batismo. À luz da Bíblia não é. E certamente eu estou falando para alguém em casa que, pastor, eu fui batizado assim, a vida inteira eu criei assim. Amigo, eu estou aqui como um representante de Jesus para ensinar a Bíblia. Se eu ensinar para você outra coisa, eu ponho em risco a minha salvação. Eu não posso ensinar para você o que não está na Bíblia. A minha função como pastor é ensinar a Bíblia. E a Bíblia não reconhece outra forma de ser batizado a não ser por imersão. Se você até hoje não conhecia esse tema, você não era responsável por isso. E as pessoas que morreram sem conhecer, Deus não vai cobrar delas. Mas a partir de agora, você é responsável. Sabe por quê? Porque você está vendo na Bíblia que só existe um batismo. E é pensando em você e pensando nos amigos que aqui estão, com todo o carinho que vocês merecem, que eu vou repetir, doutor Eduardo. A Bíblia não diz que Paulo foi batizado por imersão. Como vai dizer em outros momentos, aqui em Atos 19 mesmo, só diz que Paulo batizou os discípulos, mas não disse também que foi por imersão. Agora, se eu tenho na Bíblia vários exemplos de que o batismo acontecia por imersão, eu, por indução, sou levado a crer de que eles também o foram. Porque se eles foram batizados de outra forma, eles saíram daquilo que o Evangelho ensina. E eu teria que ter pelo menos um texto da Bíblia para dizer assim, houve alguém que foi batizado por aspersão. Houve alguém que foi batizado por infusão. Houve alguém que foi batizado quando recém-nascido. Eu preciso de um texto. Sabe o que acontece? Você não tem esse texto. E eu quero repetir aqui o que eu já disse em outros momentos. Você quer seguir a Jesus? O que ele mesmo disse? Negue-se a si mesmo. Você tem que negar a si mesmo. Pastor, eu criei assim a vida inteira. Você tem que negar a si mesmo. Pastor, eu posso estar errado 40 anos, 50 anos. Você tem que negar-se a si mesmo. Por que a minha igreja ensina assim?
Eu não tenho todas as respostas. Mas eu sei de uma coisa. Ensina, porque a tradição ensina. Porque minha mãe me levou com 2 meses para ser batizado. Porque a mãe dela levou ela. Por que as igrejas batizam por aspersão? Porque alguém ensinou. Porque uma tradição foi desenvolvida. Agora, amigos, no final do Apocalipse, capítulo 22, aqui tem uma severa repreensão para os professores de Bíblia. E todas as vezes que eu leio o Apocalipse 22, e eu queria ler esse texto com vocês, eu tremo. Eu tremo. Sabe o que diz Apocalipse capítulo 22, versículo 18? O próprio Cristo diz assim, aqui é Jesus que está falando, Cristo, a todo aquele que ouve as minhas palavras, ou ouve as palavras da profecia desse livro, eu testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Verso 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Como pastor, eu tremo diante desse texto. Sabe o que ele está dizendo? Se eu, como pastor, ensinar além do que está aqui, eu vou receber as pragas. Se eu ensinar a quem, eu não entro na cidade. Como pastor, eu só posso ensinar o que está aqui. E como eu queria poder chegar aqui e dizer para você assim, não, do jeito que você foi batizado, Deus é amor, Deus é bom pai, Ele aceita, não se preocupa. Ah, você não quer guardar esse mandamento, está com dificuldade? Deus vai te perdoar, Ele é bom pai, não se preocupa com isso. Ah, você não consegue guardar o sábado por causa do emprego? Não se preocupa, Deus vai passar a mão por cima disso. Mas por causa disso aqui, eu não posso. Então eu estou aqui para dizer para você o seguinte, você quer entrar no céu? Quer entrar nessa cidade? Você tem que ser batizado nas águas. Se você não for, você não entra. Mas pastor, não entra. Pastor, e esse mandamento que eu tenho, eu não posso, não entra. Mas pastor, eu quero continuar fazendo isso, não entra. Mas a minha família vai ser contra, não entra. E eu disse para vocês outro dia que cada um aqui talvez tenha que pagar um preço diferente. Uns pagarão um preço maior, outros menor, por uma decisão, ao lado da verdade. Mas eu estava um sábado desses, participando de um batismo de dezenas de pessoas. Eu estava coordenando o batismo e tinha uma lista na minha mão, e eu chamava nome por nome. Eu chamei uma garota de 14 anos. E quando ela chegou perto do tanque batismal, ela chorava muito. E eu disse, por que você está chorando? Você não vai batizar agora? Ela disse, eu vou, pastor. Mas o senhor está vendo esse tanque aí? Eu disse, sim. Pois depois que eu entrar nesse tanque e me batizar, eu não tenho mais casa para morar. Porque meu pai disse assim, se você se batizar nessa igreja, você não volta mais para casa. E essa garota de 14 anos, com uma coragem que só o céu pode dar, ela entrou e foi batizada. Ela me contou depois que ela chegou em casa com as roupas molhadas, dentro de uma sacola, e bateu na porta. O pai abriu e perguntou assim, batizou? Batizou-se? Sim. Você não é mais minha filha. E nessa casa você não entra. E ele fechou a porta. 14 anos. Ela foi acolhida por uma família da igreja e foi morar de favores, porque os pais expulsaram de casa. Qual é o preço que você vai ter que pagar por uma decisão ao lado da verdade, ao lado de Cristo? Qual é o preço?
Eu não sei. Você sabe. Alguns pagarão preço menor, outros pagarão preço maior. Mas como professor de Bíblia que sou, eu não posso te ensinar outra coisa. Porque se eu ensinasse, eu colocaria em risco a minha salvação. Você quer ir para o céu? Você tem que crer em Jesus como teu Salvador. E você tem que ser batizado. Após receber o conhecimento da palavra, após crer, se arrepender e você pedir o batismo. Porque só pode ser batizado alguém que pede o batismo, alguém que deseja, porque o batismo é um símbolo da nossa entrega. E eu vou dar a você agora em casa uma oportunidade. Nós vamos ter uma música. E enquanto ouvirmos essa música, aí em casa, onde você está, me ouvindo agora, se você quiser tomar a decisão por Cristo e pelo batismo por imersão, como a Bíblia ensina, enquanto ela cantar, eu vou convidar você a ficar de pé, porque eu quero orar por você, para que esse batismo chegue na sua vida. E vou também fazer um convite para todos vocês que estão aqui. Enquanto tivermos essa música agora, se você quiser tomar a decisão por Cristo e pelo batismo, eu vou convidar você a ficar de pé. Pastor, eu já fui batizado por imersão, mas eu não conhecia tudo que eu estou aprendendo aqui e eu tenho que praticar muita coisa que não conhecia. Você pode passar por um outro batismo, porque eu tenho base bíblica para isso em Atos 19, 1 a 5. Pastor, eu nunca fui batizado por imersão, então você precisa ser batizado, porque à luz da Bíblia você nem batizado está. Por mais sincero que você seja, era o que você conhecia, mas a verdade vem para libertar. Então, se você quiser se batizar, rebatizar, se você quiser entregar o seu coração a Cristo e se preparar para isso, enquanto ela cantar, eu vou convidar você para ficar de pé. E nesse momento, o Espírito Santo vai começar a falar com você, te motivando a uma decisão. E você, quando fica em pé aqui, você não está ficando em pé diante das câmeras, não. Você está se levantando diante de Jesus, que pede você agora uma decisão. Qual vai ser a sua escolha? Enquanto ela cantar, você vai ter essa oportunidade. E eu oro para que você tome essa decisão agora. E fique de pé enquanto ela cantar. Olhei no infinito e escutei seu grito de palavras tão suaves, insistindo sempre em me motivar. O pão do céu rasgou o véu e nos deu o que ninguém mais poderia nos doar. Valeu a pena aquela cena de Cristo se entregando ali na cruz pra me salvar. Foi pessoalmente, mas Ele tinha em mente que após o sacrifício nada iria mais poder nos separar.
agora Jesus Cristo, justificando-se pela fé. Valeu a pena aquela cena de Cristo se entregando ali na cruz pra me salvar. Foi pessoalmente, mas Ele tinha em mente que após o sacrifício nada iria mais poder nos separar. Muito em breve você irá ouvir Jesus falar. Valeu a pena sim eu morrer naquela cruz pra te salvar. Valeu a pena aquela cena de Cristo se entregando ali na cruz pra me salvar. Foi pessoalmente, mas Ele tinha em mente que após o sacrifício nada iria mais poder nos separar. Valeu a Louvado seja Deus pelos milagres que o Espírito Santo opera em nossas vidas e pelo desejo que há em nós de um dia estarmos na eternidade. Por certo, eu estou falando para muitas pessoas que em casa agora estão de pé, porque entenderam à luz da Bíblia que precisam passar por um batismo bíblico, tomaram uma decisão clara ao lado de Jesus. Eu convido você a visitar uma igreja adventista mais perto da sua casa. Procure lá um líder religioso, pastor, fale da sua decisão. Se você não sabe onde encontrar uma igreja, temos um site, encontreumaigreja.com.br. Chega lá e diga, olha, eu quero me preparar para o batismo. Eu quero tirar algumas dúvidas que eu ainda tenho e eu quero ser batizado. Deus vai concluir na sua vida a obra que Ele começou. E louvado seja Deus porque você está de pé. Eu queria orar por você, orar por vocês que estão aqui, por todos vocês. Deus sabe de tudo que se passa em nossa vida. E existe um texto que para mim é o meu predileto. Filipenses 1, verso 6. Aquele que começou boa obra em vós, Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele vai terminar essa obra na sua vida. Ore comigo. Pai Santo, louvado e exaltado seja o Teu nome, porque o Teu Espírito atua poderosamente em nossas vidas. E nós estamos desejosos de te servir, de fazer a Tua vontade, de andar nos Teus caminhos, de seguir a Tua palavra, como claramente o Senhor a deixou para nós. Ajuda-nos em nossas fraquezas, ajuda-nos em nossas lutas, em nossas dificuldades. Nós queremos Te servir, nós queremos Te amar e nós queremos um dia morar contigo na eternidade. Por isso, planta isso em nosso coração. É o nosso desejo, hoje e sempre. Em nome de Cristo. Amém.